Amém. O Salmo número 1 diz: Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, aleluia, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode sentar em nome de Jesus. Salmo número 1. Você deve conhecer. Observa que ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, se nós talvez fôssemos ao dicionário da língua portuguesa, talvez até a gente encontrasse essas palavras associadas. Mas será que Deus, no seu vocabulário, nos seus contextos, ele usou 3 palavras quando poderia, na verdade, ter usado apenas uma? Ou será que ele quer dizer em cada uma delas algo diferente? O que é um ímpio? O ímpio seria aquele que pratica a impiedade, aquele que não se compadece, aquele que faz até maldade. A Bíblia está dizendo: bem-aventurado que não anda com esse. E ainda está dizendo: aquele que nem se detém no caminho dos pecadores. Ora, os pecadores são aqueles que conscientemente permanecem nos seus erros. Tem consciência, porque Deus não pode julgar nem considerar alguém pecador ou condenar alguém, que esse alguém não tenha consciência dos seus erros, dos seus pecados. Não, claro que não. O Deus da Bíblia não faz isso. E nós, seres humanos, não aceitaríamos que Deus, o nosso Deus, condenasse alguém inocente. Então, se o cidadão é considerado aqui um pecador, significa que ele teve na vida dele um chamado de arrependimento. Esse chamado, não vamos limitá-lo. Esse chamado é ilimitado. Deus pode chamar um ser humano ao arrependimento, mesmo que esse ser humano nunca ouça sobre o Evangelho, nem sobre o nome de Jesus Cristo. O chamado de Deus do ser humano ao arrependimento não é exclusivamente pelo Evangelho. Por que não? Porque Deus nos deu uma consciência e esta consciência nos acusa do que é certo e do que é errado. Então, o índio lá no meio da floresta amazônica nunca ouviu falar do Evangelho. Deus vai julgá-lo? Com certeza vai julgá-lo. E Paulo, em Romanos capítulo 2, fala como que de um livro das consciências, em que as pessoas fazem, né? Ele diz assim: olha, se os gentios agem de forma certa ou errada, eles estão usando uma lei que está dentro deles mesmos. É a lei da consciência. Então, Deus julgará todos, mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho. Então, um pecador, considerado realmente um pecador, ele tem que ter tido de alguma forma, no meu entender, um chamado ao arrependimento e negou. Então, ele permanece no pecado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E agora? O que é um escarnecedor? Irmão, essa expressão aí, ela tem um sentido profundo, e por um motivo ético, eu não vou me aprofundar no sentido dela, mas vamos tentar por outro caminho. Um escarnecedor é aquela pessoa que, mesmo tendo conhecido, ela zomba. Mesmo tendo ouvido,
ela despreza. É diferente dos outros. O ímpio, podemos dizer que talvez ele nunca chegou nem a conhecer. Ele ainda assim pode considerar um ímpio, porque ele em si determinou fazer o mal. O pecador está insistindo no seu pecado. O escarnecedor é aquele que conhece um propósito de Deus, mas mesmo assim ele não vai. Por exemplo, a nação de Israel, eles são considerados prevaricadores. O que são os prevaricadores? Aqueles que tinham um propósito de Deus, mas não levou esse propósito adiante. Prevaricador e escarnecedor é a mesma coisa. Entendeu? Estamos pegando light. Prevaricar, ou seja, eu sei qual é o propósito de Deus, mas eu não vou levar adiante. Eu estou escarnecendo, eu estou zombando de Deus, eu estou desprezando tudo que Deus empreendeu fazer. Eu estou negando a eficácia de Deus em destronar Satanás da minha vida, me livrar de todo o mal, de uma série de situações, me fazer ficar de pé num lugar onde 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu estou desprezando tudo isso depois de ter um contato, em conhecer o propósito de Deus. Então eu sou qualificado como um escarnecedor. Você sabe que muitas pessoas, inocentemente, mesmo depois de conhecer a voz da restauração, estão aqui, contrário a este conselho que diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muita gente, porque você sabe, nós estamos no tempo da restauração, não estamos? O que você considera? Que estamos ou que não estamos? Você já entendeu realmente isso, irmão? Que nós estamos no tempo da restauração? Isso tem chegado à sua mente realmente? É uma compreensão que você tem? Ou você ouve as pregações, vê os estudos, vê as aulas do seminário, mas não é bem assim, eu não entendo dessa maneira? Ou tens pelo menos se preocupado em orar para entender que estamos no tempo da restauração e é por isso que Jesus Cristo volta neste século? Você tem compreendido isso? A restauração é um período curto, sempre foi? Você tem compreendido essa história realmente? Ou você acha que você está apenas dentro de uma igreja, como um dia você já esteve? Você já esteve na Assembleia, na Batista, agora você está na geração Jesus Cristo. É isso? Não é isso. Você tem que entender que isso aqui, nós, por força, não sei de que, por força, nós nos chamamos até igreja, mas na verdade nós não somos igreja. Nós somos a voz da restauração. Você vê que a Escritura diz que à meia-noite ouviu-se um grito. E o grito tinha como função despertar as igrejas. Mas o grito não era a igreja. A função do grito era despertar as igrejas. Porque a parábola diz que, tardando o noivo, tosquenejaram todas. Todas quem? Todas as igrejas. Mas o grito não tosquenejou. O grito não adormeceu. Por quê? Porque não era igreja. Estava acima do conceito de igreja. Você tem entendido isso? Você tem entendido que eu não vou dormir? E você não pode cochilar? Você tem entendido que daqui para frente as pregações, elas serão o meu caráter, o meu ser será forjado para cada vez mais me levantar na nação brasileira e no mundo e denunciar mesmo, apontar e não compactuar e mostrar para este mundo que nós não andamos com segurança, não temos amigo traficante, estamos de pé. Entendeu? Você tem compreendido?
o que é restauração? Restauração não é uma igreja. Restauração é um grito tão poderoso, capaz de despertar até uma igreja. Você sabe que a igreja é o quê? Sal da terra e luz do mundo. A igreja é tremendo. A igreja tem o sol sobre a sua cabeça e tem a lua debaixo dos seus pés. A igreja é poderosíssima. Mas nós não somos igreja. Nós somos a voz que desperta a própria igreja. Aí vem Jesus e diz: dos nascidos de mulher. Mulher é símbolo de quê? Igreja. Dos nascidos de mulher, ou seja, do que a mulher, do que a igreja poderia produzir, não tem ninguém maior do que João Batista. Ou seja, João Batista está acima. A visão que a igreja poderia produzir, o máximo era João Batista. João Batista não era a voz que despertava a nação de Israel? Que era então a igreja do Antigo Testamento? Então veja bem, entendeu que estamos no tempo da restauração? Compreendeu? Compreendeu que se você é um restaurador, você vai falar e muita gente vai te chamar de um monte de coisa? Não vão aceitar a sua visão, porque não querem ser restaurados, os seus conceitos podres, os cargos, as oportunidades e o salário maldito. Se tem uma coisa que tem destruído o pastor, é um negócio chamado salário. Irmão, não aceite trabalhar no reino de Deus, na visão de púlpito. Não aceite trabalhar por salário. Não deixe que a sua mente seja cativa, escravizada e presa a isso. Isso é para escravo. Nós trabalhamos para Cristo. Quem nos sustenta é o Senhor. O que aconteceu com os pastores? Foram para trás dos púlpitos e ali o púlpito virou um cabide de emprego, uma fonte de sustento. Não. O que nos sustenta é a ação do Espírito Santo. Podemos ficar sem comer, sem beber e sem dormir, mas quando passamos a sombra tem que curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Isto é o chamado de Deus nas nossas vidas. Então nós somos a voz da restauração. Então veja bem, o que são os escarnecedores? São aqueles que você já falou para eles da visão do ministério. Você já falou para ele que estamos no tempo da apostasia. Você já falou para ele que precisamos pregar que Jesus Cristo está às portas. Precisamos pregar a denúncia das igrejas envolvidas na política, a denúncia das idolatrias, a denúncia das falsidades, das campanhas, das correntes. Você já levou esta visão para alguém. Esse alguém ouviu. O Espírito Santo já trabalhou. E ele permanece lá na sua visão podre do passado. Esse é um escarnecedor. Não vai sobrar nada dele. E a Bíblia está dizendo: não anda com ele. Não te assenta com ele. Não te detém no caminho dele. Irmão, presta atenção na visão desse ministério. Este ministério não dá duas chances para ninguém. Pregou uma vez, acabou a história, sacode a poeira dos pés e vai em frente. Não perde tempo, não se enrola com ninguém. Tem mais. Pregou no meio da rua, explicou, acabou, nem perde tempo de levar para dentro de casa, nem convida para esse ministério. Meu irmão, faz o seguinte nesse ministério: nem traga ninguém aqui. Pega um CD, entrega, esquece que aquele camarada vive. Entendeu o que é a visão? Se não, se ele quiser, o Espírito Santo pode suficientemente trabalhar pelo CD, por um estudo, por você entregar o site, por ele ouvir a rádio, por você dar uma palavra, é o bastante. Não se posicionou, ele é um escarnecedor, ele está dando as costas para o que o Espírito Santo falou com ele. Ele está desprezando a oportunidade que o Espírito Santo tem dado a ele.
Isto é um escarnecedor, alguém que recebe a graça de Deus, o chamado, a oportunidade, mas o camarada despreza. Por quê? Porque ele não vai suportar, não tem humildade de largar a sua ascensão religiosa. Ele já está lá nos seus cargos, nos seus níveis, aí chega aqui, vem, se apresenta para mim, eu sou auxiliar pastor não sei das quantas, eu sou o diácono ungido não sei da onde, eu sou o presbítero lá dos quintos não sei de que mais, eu digo, prazer, pode sentar aí e ouvir. Nesse lugar aqui, não tem espaço no púlpito, só tem espaço no banco. A porta que está aberta dentro desse ministério hoje não é para púlpito, é para banco. Jesus está selecionando pessoas nesse ministério para o banco, não é para o púlpito. Depois que conseguir ficar no banco, se conseguir se segurar nessas cadeiras muito tempo, ele vai abrir outras portas, mas por enquanto procura-se gente para onde? Para o banco. É difícil para eles suportarem. Eles são escarnecedores. Então eu estou dizendo, eu não tenho nenhumzinho amigo pastor, nenhum. Eles são todos escarnecedores. E eu não ando com eles e já os desprezei. E nas mensagens eu cito o nome deles como mercenários e ladrões. Porque não pregam a restauração, porque sabem que restauração espanta a gente. Restauração é peneira fina. Restauração é passar no corredor, é passar na lacuna. Restauração é entrar na vereda. Restauração é passar pelo funil. Restauração é para valentes, e valentes não são muitos, são poucos. Então eles não querem, porque já me disseram a esses ouvidos, não, que assim a gente espanta as pessoas da igreja. E que adianta as pessoas estarem na igreja e depois da igreja, a igreja ser apenas uma porta para o inferno. Nosso negócio é que a igreja fique com poucos, mas quando soar o arrebatamento, que ela fique vazia. Porque muitas igrejas estão lotadas e os pastores estão gordos, cheios de grana. Mas quando soar a trombeta do arrebatamento, eles continuam gordos e cheios de grana. E a igreja lotada, do jeitinho que eles sempre quiseram. Nós trabalhamos para que aquele povo que tiver contato com esse ministério um dia saia da terra. Esse é o nosso trabalho. E tem mais. Eu creio e tenho declarado, e o amanhã dirá, mas para mim, Jesus Cristo volta neste século 21. O meu Senhor Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras dentro de poucos anos, e aquele monte vai se fender, e as nações escarnecedoras que desprezaram e perseguiram a sua palavra, terão o seu sangue reunido para chegar ao freio dos cavalos. Então, meu irmão, assim como eu digo, e está aí as fitas, os CDs, está lá na internet, todo mundo que me ouve, todo mundo que pensava que era meu amigo, todo mundo que só porque eu trato bem, tenho educação para tratar bem, acha que espiritualmente anda ombro a ombro comigo. Eu não reconheço quando eu olho para a esquerda e para a direita, eu só vejo Jesus e o Espírito Santo, não vejo homem nenhum. Eu não tenho amigo pastor. Eu não tenho amigo crente de outra visão denominacional. Eu não tenho. Eles são zombadores, eles são escarnecedores, eles são covardes. Eles pregam por dinheiro. Eu não prego por dinheiro. Eu prego para a edificação do povo que se chama pelo nome do Senhor. A mim não me interessa se na caixa vai ter oferta ou não. Eu sei que a minha mesa sempre será farta, porque Jesus disse, digno é o obreiro do seu salário, e eu tenho que demonstrar o melhor serviço para o meu Senhor, e o melhor serviço para o meu Senhor consiste em dizer que Deus
corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Se nesse lugar apanhamos por causa da palavra de Deus, então é porque Deus nos ama e está conosco. Por aí é só mãozinha na cabeça, né? Ô abençoada, abençoada por quem? Pelo diabo? Ô abençoado daqui, abençoado dali. Abre a boca, fala de Bíblia, não sabe nada. O reino de Deus é para quem conhece a Escritura. Então muita gente está sendo iludida. São escarnecedores. Agora, meu irmão, quero falar contigo e dizer: não te associe com os escarnecedores. Quem são eles? Meu irmão, você vai ser traído pelos escarnecedores. Você vai ser traído. E para que você não seja traído, não ande com eles. Jesus foi traído por Judas? Não. Judas foi o quê? Um escarnecedor. Jesus foi traído por Judas? Não, claro que não. Traição é um fator surpresa. Jesus foi surpreendido? Não, não foi surpreendido. Eu não estarei sendo surpreendido assim que brevemente Salomé se levantar para pedir a cabeça de João Batista. Eu não estou nem aí. Eu já estou esperando. E você tem que estar esperando. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que aquele que mete contigo a mão no prato é esse que te trai. Eu quero que você entenda, irmão, que os escarnecedores podem ser aqueles que você está abraçando, saindo junto, que considera homem de Deus. Eu quero dizer para você, se não tem a visão da restauração, teve a oportunidade, mas não encampou a visão, não assimilou, não é homem de Deus. Homem de Deus, o propósito de Deus se cumpre sobre a vida dele. Se não está se cumprindo, não é homem de Deus. Você lembra? Duas estarão moendo. Uma será deixada e a outra será tomada. Ora, por que foi deixada? Porque não estava nos propósitos de Deus. Como não estava nos propósitos? Era igreja? Estava produzindo, mas não estava nos propósitos? Não, então estava escarnecendo, porque estava junto com a outra. Diz que duas estarão no campo. Uma conhecia o trabalho da outra. As duas estavam no mesmo campo. Ora, então, irmão, alerta para você. Entregou um CD? Falou da palavra? Entregou o site? O camarada acessou? Passou a rádio? Ele ouviu? A sua missão acaba ali. Acaba ali. Não fale segunda vez. É uma vez só. Nós não estamos preocupados com o povo nesse lugar. Não estamos desesperados correndo atrás de ninguém. Não estamos chamando ninguém para entrar por essas portas. O meu ministério, ele não consiste em número de pessoas. O meu ministério não consiste em conta bancária gorda. E a grandeza do reino de Deus não é você trazer gente para a igreja, é você fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é uma coisa, trazer gente para dentro da igreja é outra. Então, meu irmão, falou uma vez, entregou um CD, fez a obra, acabou, vira as costas, segue teu caminho. Porque o Espírito Santo trabalha em cima de cada CD desse. Trabalho bastante. Então, os escarnecedores são aqueles assembleianos que você já levou a visão da restauração para eles. Alguns até já disseram assim para você: rapaz, teu pastor é maluco. Maravilha, ótimo. Nem os loucos errarão o caminho. Amém? Eu prefiro andar na minha insanidade do que na sanidade deles. Pelo menos a minha insanidade não me deixa apertar a mão de papa, nem sentar na mesa com político. Eu continuo louco, eu quero andar louco. A minha loucura está muito boa, pois a minha loucura tem me feito ver Deus e ouvir a sua voz. Isso é que me interessa, prefiro continuar louco. Então, você já falou uma vez, acabou, meu irmão, risca esse camarada da sua agenda, apaga o telefone dele de lá, não queira mais contato com esse tipo de gente, não.
Porque quando você falou, você não falou sozinho, o Espírito Santo falou contigo. Quando você entregou um CD, não entregou sozinho, o Espírito Santo abençoou e fez com que ele ouvisse e falou com ele, mas eles não querem dar ouvidos. Você entregou uma apostila do seminário, eles viram conhecimento, foram impactados, o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo fez tudo isso, mas para eles não interessa, eles são escarnecedores, ou seja, os escarnecedores são os crentes. E o juízo começa onde? Pelos escarnecedores, começa pela casa de Deus. Não estamos preocupados com quantidade, multidão nesse lugar. Se estivéssemos preocupados com isso, não pregaríamos o que pregamos, mas também não veríamos o Deus que vemos. Eu não abro mão de ver Deus. Eu só peço uma coisa: fala a Deus, que o teu servo ouve. Cerra os meus lábios e fala tu, Senhor. É só o que me interessa, irmão. Então, nós temos essa lista. Ímpio, tá para lá. Nós temos pecadores, tá para lá. Mas escarnecedores são os que hoje têm capa de crente, mas não aceitam o propósito de Deus. Esses são os escarnecedores. Se você só memorizar o sentido da palavra, você vai entender. Ele é escarnecedor porque algo que está dentro dele foi levado pelo Espírito Santo e ele vai e rejeita, ele expulsa. Isso é um escarnecedor. O título de escarnecedor recai sobre crentes que não aceitaram o propósito de Deus. Eles também são classificados como tímidos ou covardes, segundo Apocalipse, né? Quanto aos tímidos e aos covardes, o seu lugar, sua parte também é no lago de fogo e enxofre. Então, meu irmão, tímido e covarde, por quê? Porque também ele conheceu um propósito, mas ele se intimidou, ele se acovardou. Está falando de quem? Está falando do crente. Por quê? Você não pode ser considerado tímido nem covarde se você não estiver recuando uma ação, recuando diante de um propósito. Então significa que conheceu um propósito, mas não foi adiante. Então, prevaricador, escarnecedor, tímido e covarde são títulos que recaem exclusivamente sobre os crentes que não levaram o propósito de Deus adiante. Então a Bíblia diz que você tem que se afastar desses. E assim que como eu não tenho amigo pastor, posso passar e cumprimentar por educação, mas se sair do natural e puxar para o lado espiritual, teremos que dizer claramente: não temos parte um com o outro. Assim como o ímpio, se o ímpio cair ali na rua, quem vai ser o primeiro a dar a mão a ele? Somos nós. E aí, amigo, caiu, o que houve? Não, levanta aí, bebe uma água, está precisando de ajuda? Quer ir no médico? Assim como a gente faz com um ímpio, com um pecador, com um estranho, assim a gente se relaciona com qualquer pessoa, mesmo sendo um, abre aspas, crente, fecha aspas. Mas quando se tratar das coisas espirituais, nós temos que deixar bem claro: amigo, eu não tenho parte contigo e você não tem parte comigo. Porque se os que não pertencem, a Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não tem como andar. Então, meu irmão, observe bem com quem você tem andado. Houve algumas coisas que o Senhor falou nesse ministério, e eu vou repetir porque elas estão vindo aqui na minha memória. O Senhor falou que por causa de amizades, alguns cairiam.
Por causa de amizade, alguns cairiam. Irmão, então recebe mais uma vez esse alerta. Você lembra dessa palavra? Você lembra? Então recebe mais uma vez esse alerta. Por causa de amizades, pessoas caem. Toma cuidado para que você não seja um deles. Você tem que andar no prumo da palavra. O prumo da palavra não tem filiação, nem paternidade e nem amizade. O prumo da palavra é o prumo da palavra. Não se curva a ninguém, a conceito, a emoção, a sentimento. Então o que a Bíblia está dizendo? Afasta-te tanto do ímpio, quanto do pecador, quanto do escarnecedor. E agora você está entendendo quem é o escarnecedor. Então no verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado esse homem que se afasta dessa turma e vai para a palavra, para conhecer os propósitos de Deus. Então, o tempo que você vai estar dando atenção a um escarnecedor, gastando saliva com ele, vai para a palavra, se preparar, porque outros virão ao seu caminho, à sua frente, e você vai estar um obreiro aprovado, habilitado na palavra, com a língua afiada, para cumprir os propósitos de Deus. Então tem o seu prazer na lei do Senhor. Você não tem prazer em ficar de bate-boca com o escarnecedor. Já falou uma vez, meu irmão, sacode a poeira na frente dele. Bate num pé e bate no outro. Quando ele disse assim: o que é isso? Estou sacudindo a poeira dos meus pés porque eu estive em contato contigo. Negligente, escarnecedor da Escritura. Já ouviu bastante. E outra coisa gloriosa, meu irmão, você sabe quando você abre a boca e quando o Espírito Santo está falando. Aleluia. Todos nós sabemos, numa conversa na esquina, numa conversa na praça, numa conversa no supermercado, nós sabemos quando abrimos a boca e Deus está falando. Você vê que a pessoa relutou, combateu, sacode a poeira do pé na frente dela e diga: haverá menos juízo para os de Sodoma e de Gomorra do que para ti. Não perca tempo. Ao invés de perder tempo, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Veja bem, eu vou trazer um alerta para você. Engraçado, parece que nunca tínhamos lido o Salmo número 1. Eu vou trazer um alerta para você. Tudo quanto fizer, prosperará. Quem? O que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Não é o que fica perdendo tempo com o escarnecedor. Meu irmão, qual é o seu nome? Seu nome é Espírito Santo? Então por que você está tentando convencer os outros se você não se chama Espírito Santo? Jesus falou: o Espírito, ele vos convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ah, tá. Pecado, justiça e juízo. Eu diria ímpio, pecador e escarnecedor. Essas três palavras estão ligadas a esses três grupos. Convencer do pecado, da justiça e do juízo está relacionada. Pecado está relacionado com os pecadores, justiça está relacionado com os ímpios e juízo está relacionado com os escarnecedores. Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo disto, é porque ele estava querendo demonstrar que esta função não é minha e não é sua. Falou, ele ouviu, o Espírito Santo agiu, acabou. Não tente convencer, não insista. Não insista. Se você insistir,
em levar alguém ao conhecimento e etc, insistir, está vendo que a pessoa está relutando e você está querendo insistir, você ainda está atrasado uma dispensação, você ainda está no tempo da evangelização. Naquele tempo nós insistíamos, restauração não se insiste mais, acabou isso. Muita gente que ouve isso, diz assim, esse pastor é doido. Eu sou o único pastor que não estou nem aí se a igreja está cheia ou está vazia. Isso nem me interessa. Eu já até orei para subir nesse púlpito e pregar de vendas nos olhos, é que Jesus não me permitiu. Eu queria entrar por esse lugar de venda nos olhos, pregar e depois descer sem saber quem entrou na igreja. Não faço porque não posso. Sabe por quê? Porque nem me interessa se a igreja está cheia ou está vazia. Interessa se eu ouvi Deus e fiz a sua vontade. Isso é que me interessa, o resto é resto. E assim que você tem que ser, meu irmão. Fazer a vontade de Deus, a sua comida, a sua bebida é essa. Não fica perdendo tempo não. Ó, diz aqui, ó, tudo quanto fizer, prosperará. Quem vai prosperar? O que medita na palavra, de dia e de noite, é como uma árvore plantada, enfim, toda esta glória. Mas vai prosperar, em contrapartida, quem não se assenta na roda dos escarnecedores, é esse que vai prosperar. Ou seja, enquanto você está querendo fazer papel de Espírito Santo, convencendo um e outro, a sua prosperidade está caindo por terra. Você já tinha lido o Salmo número 1? Já, mas não dessa maneira. Amém? Dessa maneira não. Aqui está dizendo que se você ficar tentando para os escarnecedores, você não vai prosperar. Então não faça papel de Espírito Santo. Não queira convencer ninguém. Você não tem esse poder. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Do justo. Aquele que faz justiça. Sim, faz justiça, mas justo é o que anda no propósito de Deus. Esse é justificado pelo sangue do Cordeiro e pela ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, atente para os valores que Deus colocou na sua vida e não esqueça de mais uma frase que nós temos nesse ministério: não lançai pérolas aos porcos. Falou? Sentiu o que o Espírito Santo falou? Houve o mover? Acabou, meu irmão. Esquece aquele ali. Quando ele vier numa calçada, você atravessa para outra. Muda de calçada. Não te preocupe em falar mais de uma vez para ninguém, porque o Espírito de Deus já tem demonstrado nesse ministério que um contato, basta um contato, ou com uma pessoa do ministério, ou com um CD, ou com a rádio, ou com um site, basta um contato, isso é o bastante. Ouviu, ouviu, não ouviu, não ouviu, sai do nosso caminho que nós temos outros a alcançar. E assim, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.